A separação dos meus pais foi um terremoto que abalou nossa família. Meu pai, um homem forte e sempre tão presente, parecia ter perdido o chão. Ele passava horas no sofá, olhando para o nada, como se estivesse tentando entender onde tudo tinha dado errado. Minha mãe, por outro lado, parecia ter encontrado uma nova energia, mas eu sabia que, no fundo, ela também estava sofrendo. Eu, no meio de tudo isso, me sentia dividida entre cuidar dele e tentar seguir minha própria vida. Um dia, depois de ver meu pai mais uma vez mergulhado em silêncio durante o jantar, decidi que precisávamos de uma mudança. Ele não podia continuar daquele jeito, preso naquela rotina cinza e sem cor. Foi então que me veio a ideia, uma viagem. Não qualquer viagem, mas algo que pudesse tirá-lo daquele estado, algo que trouxesse um pouco de luz para os nossos dias. O Ceará, com suas praias paradisíacas e seu sol radiante, parecia o destino perfeito. No começo, ele resistiu. Não é o momento, ele dizia, enquanto mexia nervosamente no café. E o trabalho? E as contas? Mas eu não desisti. Pai, a gente precisa disso. Você precisa disso, insisti, olhando nos olhos dele. E, depois de alguns dias de insistência, ele finalmente concordou. Tá bom, vamos, ele disse, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Decidir que íamos viajar foi só o primeiro passo. Agora, eu tinha pela frente a missão de transformar aquela ideia em realidade. E, confesso, não foi uma tarefa fácil. Organizar uma viagem, mesmo que simples, exige tempo, paciência e, claro, um pouco de dinheiro. Mas eu estava determinada a fazer disso uma experiência incrível para o meu pai. Comecei pesquisando destinos. Precisava de um lugar que fosse acolhedor, bonito e, ao mesmo tempo, tranquilo. Um lugar onde pudéssemos nos desconectar do mundo e nos reconectar um com o outro. Foi então que me lembrei de Canoa Quebrada, no Ceará. Eu tinha visto fotos daquelas dunas douradas e do mar azul turquesa em algum lugar na internet, e aquela imagem tinha ficado guardada na minha mente como um sonho distante. Agora, era a hora de torná-lo real. Com o destino escolhido, veio a parte mais complicada, convencer meu pai de que tudo daria certo. Ele ainda estava hesitante, preocupado com o trabalho e as despesas. E se eu perder algum cliente importante? Ele perguntou, enquanto eu mostrava as fotos do resort que tinha escolhido. Pai, você merece isso. E os clientes vão entender, eu respondi, tentando transmitir uma confiança que, no fundo, eu mesma não tinha certeza se sentia. Depois de algumas conversas, e um pouco mais de insistência, ele finalmente aceitou. Tá bom, vamos, ele disse, com um sorriso tímido que me encheu de esperança. A partir daí, tudo começou a se encaixar. Reservei as passagens, escolhi um hotel aconchegante à beira-mar e até planejei alguns passeios que sabia que ele iria adorar. Cada detalhe era pensado com carinho, desde o quarto com vista para o mar até o restaurante que servia peixe fresco todos os dias. Mas, claro, nem tudo foi tão simples. Havia momentos em que eu me pegava ansiosa, imaginando mil coisas que poderiam dar errado. E se o voo atrasasse? E se ele não gostasse do lugar? E se a viagem não fosse suficiente para tirá-lo daquela tristeza? Esses pensamentos me assombravam, mas eu tentava me concentrar no que realmente importava. Estávamos fazendo isso juntos, e isso já era um começo. No dia da partida, acordei antes do sol nascer. Mal conseguia dormir de tanta expectativa. Meu pai, por outro lado, parecia tranquilo, quase indiferente. É só uma viagem, ele disse, enquanto arrumava a mala. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era uma chance de recomeçar, de criar novas memórias e de mostrar a ele que a vida ainda tinha muito a oferecer. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, eu observava meu pai. Ele parecia um pouco perdido, como se ainda não acreditasse que estava ali. Tudo vai dar certo, pai, eu disse, segurando a mão dele. Ele sorriu, e pela primeira vez em semanas, vi um brilho nos olhos dele que me encheu de esperança. Quando finalmente entramos no avião, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Estávamos a caminho de um lugar novo, longe de tudo e de todos.
Eu não sabia o que nos esperava, mas uma coisa era certa: essa viagem seria um marco para nós dois. E, naquele momento, isso era tudo o que importava. O voo até Fortaleza foi tranquilo, mas a ansiedade no meu peito só aumentava conforme nos aproximávamos do destino. Meu pai, sentado ao meu lado, parecia tentar disfarçar o nervosismo folheando uma revista de bordo, mas eu percebia que ele também estava apreensivo. Quando o avião finalmente começou a descer, dei uma olhada pela janela e fiquei sem fôlego. O mar parecia se estender até o infinito, com tons de azul que eu nem sabia que existiam. As dunas douradas contrastavam com o céu claro, e eu mal podia esperar para pisar naquela terra. Ao desembarcarmos, o calor úmido do Nordeste nos envolveu como um abraço apertado. Meu pai, acostumado ao clima mais ameno da nossa cidade, arregalou os olhos e soltou uma risada. Nossa, que calor é esse? Ele brincou, enquanto eu tentava me orientar no aeroporto. Pegamos nossas malas e seguimos para o traslado que havia contratado. O motorista, um cearense simpático e falante, nos contou histórias sobre a região durante o trajeto até Canoa Quebrada. Meu pai, que no começo parecia distante, começou a se soltar aos poucos, fazendo perguntas e até rindo das piadas do motorista. Quando chegamos ao resort, fiquei maravilhada. O lugar era exatamente como nas fotos, um oásis à beira-mar, com coqueiros balançando ao vento e o som das ondas quebrando ao fundo. Meu pai olhou ao redor e, pela primeira vez em semanas, vi um sorriso genuíno no rosto dele. Até que você escolheu bem, ele disse, com um tom de brincadeira que me fez rir. Nosso quarto tinha vista para o mar, e assim que abrimos a janela, o cheiro de sal e a brisa fresca invadiram o ambiente. Meu pai ficou parado ali por um momento, olhando para o horizonte. É bonito, né? Eu disse, tentando quebrar o silêncio. Ele apenas assentiu, mas eu sabia que ele estava impressionado. Nos primeiros dias, decidimos nos entregar ao ritmo lento e relaxante do lugar. Pela manhã, acordávamos cedo para caminhar na praia, com a areia fina e macia sob nossos pés. Meu pai, que no começo parecia um pouco deslocado, começou a se soltar aos poucos. Ele até tirou os sapatos e caminhou na água, rindo quando as ondas molhavam a barra da sua calça. Faz tempo que eu não faço isso, ele confessou, com um sorriso que me aqueceu o coração. As refeições eram um capítulo à parte. Descobrimos um pequeno restaurante à beira-mar que servia os melhores frutos do mar que já comemos. Meu pai, que sempre foi um pouco resistente a experimentar coisas novas, se rendeu ao peixe grelhado e ao camarão na moranga. Nunca comi algo tão gostoso, ele admitiu, enquanto saboreava cada garfada. Eu via que ele estava começando a se permitir curtir o momento, e isso me enchia de alegria. À noite, sentávamos na varanda do quarto, ouvindo o som das ondas e conversando sobre tudo e nada. Meu pai começou a se abrir mais, falando sobre seus medos, suas dúvidas e até suas esperanças para o futuro. Eu percebia que aquela viagem estava fazendo bem não só para ele, mas para nós dois. Estávamos reconectando, redescobrindo um ao outro. No terceiro dia, enquanto caminhávamos pelo calçadão, aconteceu algo que eu não poderia ter planejado. Encontramos a Luísa, uma amiga da faculdade que eu não via há anos. Ela estava hospedada no mesmo resort. Quando nos vimos, foi um misto de surpresa e alegria. Não pode ser você, ela gritou, correndo para me abraçar. Meu pai, que no começo ficou um pouco tímido, acabou se envolvendo na conversa e até riu das histórias que contamos sobre os tempos da universidade. Foi um daqueles momentos mágicos, em que tudo parece se encaixar perfeitamente. A Luísa se juntou a nós para o jantar, e a noite foi repleta de risadas e histórias. Meu pai, que no começo da viagem parecia tão fechado, agora estava completamente à vontade, contando suas próprias histórias e até fazendo piadas. Eu via que ele estava se soltando, se permitindo ser feliz de novo. Seu pai é um gato, Luísa falou, eu sorri e concordei. Poderíamos fazer uma brincadeirinha com ele mais tarde, o que acha? Sorri e concordei novamente. Esses primeiros dias no Ceará foram como um respiro de ar fresco para nós dois. A cada momento, eu via meu pai se transformar, deixando para trás a tristeza e abraçando a leveza da vida.
E, no fundo, eu sabia que essa viagem era só o começo de algo muito maior. Foi no terceiro dia da nossa viagem que aconteceu um daqueles momentos que só a vida sabe proporcionar. Estávamos caminhando pelo calçadão de Canoa Quebrada, admirando as barraquinhas de artesanato e os quadros coloridos que retratavam a paisagem local, quando ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Não é você? Júlia? Virei-me rapidamente e lá estava ela, Luísa, novamente, minha amiga da faculdade, com quem eu não tinha contato há anos. Ela estava exatamente como eu me lembrava, sorriso largo, cabelos cacheados balançando ao vento e aquele jeito animado que sempre contagiou todo mundo ao redor. Luísa! Que surpresa! Eu gritei, correndo para abraçá-la. Meu pai, que estava ao meu lado, ficou parado, um pouco deslocado, mas com um sorriso curioso no rosto. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, rindo enquanto segurava minhas mãos. Expliquei que estava viajando com meu pai, e ela imediatamente se virou para ele, estendendo a mão. Muito prazer, eu sou a Luísa, amiga da sua filha dos tempos de faculdade. Aquele tempo que ela nem gosta de lembrar porque estudava demais, ela brincou, fazendo meu pai rir. Foi incrível como ela conseguiu quebrar o gelo tão rápido. Luísa estava hospedada no mesmo resort que a gente, e logo sugeriu que nos encontrássemos para jantar. Vamos fechar a noite juntos. Eu conheço um restaurante ótimo aqui perto, ela disse, com aquele entusiasmo contagiante. Eu olhei para meu pai, esperando que ele recusasse, mas, para minha surpresa, ele concordou. Por que não? A gente veio para se divertir, né? Ele disse, com um sorriso que me deixou aliviada e feliz. Naquela noite, nos encontramos no restaurante que a Luísa havia indicado. Era um lugar simples, mas com uma atmosfera incrível, mesas na areia, luzes penduradas nas árvores e o som do mar ao fundo. Enquanto esperávamos os pratos, a conversa fluiu naturalmente. Luísa começou a contar histórias dos nossos tempos de faculdade, e eu me vi rindo de situações que nem lembrava mais. Lembra quando a gente tentou fazer aquele trabalho de última hora e você quase surtou porque o computador travou? Ela disse, rindo tanto que quase derrubou o copo de suco. Meu pai, que no começo ficou um pouco tímido, acabou se soltando. Ele começou a contar suas próprias histórias, como o dia em que ele e os amigos resolveram fazer uma viagem de mochilão sem planejamento nenhum e acabaram perdidos no meio do nada. A gente achou que ia morrer de fome, mas no final encontramos um senhor que nos convidou para jantar na casa dele. Foi uma das melhores comidas que já comi na vida, ele contou, fazendo a Luísa e eu darmos risadas. Foi incrível ver como a presença dela trouxe uma energia nova para a viagem. Meu pai, que até então estava se abrindo aos poucos, parecia completamente à vontade. Ele até fez piadas, algo que eu não via ele fazer há muito tempo. Você é uma ótima companhia, Luísa. A minha filha devia trazer mais amigas assim pra gente viajar, ele brincou, fazendo a gente rir ainda mais. No final da noite, enquanto caminhávamos de volta para o resort, meu pai me olhou e disse, ela é divertida, hein? Faz bem ter gente assim por perto. Eu concordei, sentindo uma gratidão enorme por aquele momento. A Luísa não só trouxe alegria para a noite, mas também ajudou a aproximar ainda mais meu pai e eu. Foi como se ela tivesse dado aquele empurrãozinho que faltava para ele se soltar de vez. No dia seguinte, ela se juntou a nós para um passeio de buggy pelas dunas, e a química entre a gente continuou a mesma. Meu pai, que no começo da viagem parecia tão fechado, agora estava rindo, brincando e até tirando fotos como um turista de primeira viagem. A Luísa, com seu jeito descontraído, conseguiu mostrar a ele que a vida ainda podia ser leve e divertida, mesmo depois de momentos difíceis. Aquele encontro inesperado foi um dos pontos altos da viagem. Não só porque reencontrei uma amiga querida, mas porque ela ajudou a transformar aqueles dias em algo ainda mais especial. E, no fundo, eu sabia que aquela conexão, aquela risada fácil e aquela sensação de leveza, eram exatamente o que meu pai precisava. A presença da Luísa na viagem tinha trazido uma energia nova e contagiante. Ela era divertida, espontânea e tinha um jeito de fazer todo mundo se sentir à vontade. Meu pai, que no começo parecia um pouco reservado,
acabou se soltando completamente na companhia dela. E, aos poucos, comecei a perceber que havia algo mais naquela conexão. Foi durante o jantar no terceiro dia que percebi os olhares trocados entre os dois. A Luísa ria das piadas do meu pai com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes, e ele, por sua vez, parecia mais animado e confiante na presença dela. No começo, achei que era só amizade, mas algo no jeito que eles se olhavam me fez pensar que talvez fosse mais do que isso. Naquela noite, depois do jantar, decidimos nos separar por um tempo. Eu queria dar uma volta na praia para refletir sobre tudo o que estava acontecendo, e meu pai disse que ia descansar um pouco no quarto. A Luísa, por sua vez, disse que ia tomar um drink no bar do resort. Mas, quando voltei para o quarto mais tarde, vi algo que me surpreendeu. Ao passar pelo corredor, avistei a Luísa parada na frente do quarto do meu pai. Ela parecia hesitante, como se estivesse pensando se devia ou não bater na porta. Por um instante, fiquei em dúvida se deveria interferir, mas decidi deixar que as coisas seguissem seu curso. Afinal, eles eram adultos e sabiam o que estavam fazendo. Mais tarde, já no meu quarto, ouvi passos no corredor e percebi que a Luísa estava voltando para o seu quarto. No dia seguinte, ela parecia um pouco diferente, mais quieta e pensativa. Meu pai, por outro lado, estava mais animado do que nunca, como se tivesse recuperado uma energia que há muito tempo estava perdida. Durante o café da manhã, a Luísa e eu ficamos sozinhas por alguns minutos. Ela olhou para mim e, com um sorriso tímido, disse: "Seu pai é um homem incrível, sabia? Ele me fez ver as coisas de um jeito diferente." Eu sorri, entendendo que aquela conexão tinha sido especial para os dois. "Ele é mesmo", eu respondi, sentindo uma mistura de surpresa e felicidade por ver meu pai tão bem. Apesar de não saber exatamente o que havia acontecido entre eles, percebi que aquela atração inesperada tinha sido importante para ambos. Para Luísa, tinha sido uma forma de se reconectar com sua própria vulnerabilidade e desejo. Para meu pai, tinha sido um lembrete de que ele ainda podia se sentir desejado e vivo. No final da viagem, a Luísa e meu pai se despediram com um abraço e um beijo carinhoso, com promessas e expectativas. Eu sabia que aquilo tinha sido um momento único, uma conexão que não precisava de rótulos ou explicações. E, no fundo, fiquei feliz por ter testemunhado um lado do meu pai que eu não conhecia. A viagem tinha sido uma montanha-russa de emoções, e cada dia trazia algo novo e inesperado. A presença da Luísa tinha transformado tudo, trazendo uma energia que nem eu nem meu pai sabíamos que precisávamos. E, no último dia, algo aconteceu que mudaria completamente a dinâmica entre nós três. Estávamos na praia, aproveitando o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados e rosados. Meu pai estava mais relaxado do que eu jamais o tinha visto, rindo das histórias da Luísa e compartilhando suas próprias memórias. Eu me sentia incrivelmente grata por aquele momento, mas havia algo no ar, uma tensão suave que eu não conseguia ignorar. Foi então que a Luísa olhou para mim de um jeito que fez meu coração acelerar. "Você é incrível, sabia?" ela disse, com um sorriso que deixou claro que não estava falando apenas de amizade. Eu senti um calor subir pelo meu rosto, mas antes que eu pudesse responder, ela se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, mas cheio de significado, e eu me surpreendi ao perceber que estava correspondendo. Meu pai ficou em silêncio por um momento, observando a cena com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Por um instante, pensei que ele ficaria chateado ou confuso, mas, em vez disso, ele sorriu. "Acho que essa viagem foi melhor do que qualquer um de nós poderia ter imaginado", ele disse, com um tom de voz que misturava surpresa e aceitação. A Luísa então se virou para ele, com um olhar que deixava claro que aquela conexão não era apenas entre ela e eu. "Você também faz parte disso, quer nós duas?", ela disse, estendendo a mão para ele. Meu pai hesitou por um segundo, mas então se aproximou, e os três nos encontramos em um abraço que parecia unir todas as peças que estavam faltando. Naquela noite, decidimos que não faria sentido tentar rotular o que estava acontecendo entre nós. Era algo único, especial, e que não precisava de explicações. Ficamos juntos, não como um casal tradicional,
mas como três pessoas que tinham encontrado uma conexão profunda e inesperada. No dia seguinte, enquanto arrumávamos as malas para voltar para casa, eu olhei para meu pai e para Luísa e senti uma gratidão imensa. A viagem tinha começado como uma forma de ajudar meu pai a superar um momento difícil, mas tinha se transformado em algo muito maior. Tinha nos mostrado que o amor e a conexão podem surgir das formas mais inesperadas, e que, às vezes, a vida nos surpreende de maneiras que nem podemos imaginar.